Olá, gente linda! Estamos chegando para mais uma live, esperando nossos seguidores e a nossa convidada. E hoje nós vamos falar sobre o tema Pedagogia do Cuidado, o ser e o ter. Quanto isso é importante para a nossa vida, cuidar tanto do ser quanto do ter. Bem-vindo, pessoal que está chegando aqui à nossa live. Estamos começando com muita vontade, com muito entusiasmo, porque hoje é um dia muito especial. Temos uma convidada muito importante que aceitou meu convite para vir nessa live falar sobre o cuidado do ser e do ter. Quem está chegando na live aí, sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando a Vânia, que é a minha convidada de hoje, professora, empreendedora. E hoje nós vamos trocar umas ideias, bater um papo legal aqui na nossa live. Então, eu estou aguardando a Vânia, que a qualquer momento deve estar entrando aqui para a gente bater esse papo sobre o cuidado do ser e do ter. Eu vou perguntando aí já para vocês que estão aqui, gratidão pela presença, o que você tem feito ou como você cuida do ser e do ter da mesma forma? Quem você prioriza mais? O ser ou o ter? Chegando aí, a Vânia, só aguardando a entrada. Já enviei teu convite, Vânia. Hoje tá bem difícil a nossa internet aqui. Já tivemos sem luz, achei que não íamos poder fazer a nossa live. Vânia, que bom, bem-vinda. Oi, Nilma, tudo bem? Tudo jóia. Achei que Estou aqui conversando contigo e os nossos amigos aí conectados para essa noite de papo sobre a questão do ter e do ser. Prazer enorme e já inicialmente agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando contigo, inaugurando também esse momento, né, que nós somos novata nessa questão da tecnologia. É verdade, Vânia. Ou a gente se encaixa nessa tecnologia ou a gente vai ficar obsoleto, né? Então, é o desafio todos os dias e a gente está aí nesses desafios para isso mesmo, e aprendendo cada dia, porque quando para de aprender é porque já envelheceu, né? E a gente já continua jovem, linda, maravilhosa, né? Então, nós estamos aí. Bem-vinda a esta minha live, né? E eu espero que a gente possa aproveitar bem. Achei que nós não íamos conseguir fazer porque estava sem luz, sem internet, aí a coisa ia ficar feia. Mas graças a Deus voltou e estamos aqui para nós bater um papo legal sobre a pedagogia do cuidado, o ser e o ter. Então, pessoal que está aí chegando, seja bem-vindo, gratidão por esse momento. A nossa live aqui não é um curso, não é uma palestra, é um bate-papo informativo, uma troca de ideias, de conhecimentos. A Vânia, por gentileza, Vânia, se apresente aí para o nosso pessoal que está nos assistindo, quem vai assistir a live depois saber de onde você é e o que você faz. Bom, eu sou a Vânia Portela, professora regente por um bom período, né? Sou missioneira de São Luís Gonzaga, né? Sou gaúcha, e estamos aqui, então, participando com a Nilma e contando um pouquinho, então, da minha trajetória, né? Que a gente tem aí uma caminhada bastante extensa dentro do magistério, como regente de classe, depois como diretora, depois como coordenadora de educação, delegado, no tempo da delegada de educação ainda, né? E depois diretora de escola, coordenadora adjunta, enfim, a gente vem caminhando, assim, uma longa trajetória no magistério, como educadora, como professora, então é um prazer aqui estar compartilhando essa experiência desse trabalho, porque eu digo sempre, Nilma, assim, ó, que a gente foi professora, estivemos na ativa, mas nunca deixamos de ser educadoras, né? A gente educadora é a questão do ser, a gente é educadora nata, a gente trabalhou por vocação e assim a gente se dedicou a vida toda, né? Então é muito um prazer mesmo ser educadora, mesmo agora atualmente sendo corretora de imóveis.
Olha que bacana. É verdade, Vânia. Eu vou contar um pouquinho da minha história para o público que não conhece, né? Eu fui professora por 33 anos, também trabalhei em sala de aula no início, depois, quando eu me formei na pedagogia e especialização em supervisão, eu passei a atuar mais na supervisão escolar por praticamente 30 anos, né? Então, foram 33 anos de jornada de educadora, e nesse período eu conheci as dores e os louros do magistério. E foram as dores do magistério que me transformaram na terapeuta, porque quando eu estive com a exaustão emocional e física do trabalho, eu descobri as terapias e nunca mais parei. E foram as terapias que me deram a força e a sustentação para me chegar até o final da minha carreira. Porque mais ou menos os primeiros 20 anos, 20 e poucos anos ali, eu estava muito encantada e realizada com a profissão de professora. Mas ela se tornou muito desgastante pelo excesso de atividades, pela carga horária, pelos programas rígidos, né, de cada governo que entrava, e a gente não poder fazer as coisas que a gente sonhava para a educação. Então, aquilo foi me frustrando, e isso foi gerando desequilíbrios emocionais, o cansaço físico, até que eu entrei em exaustão, literalmente. E na época a gente não sabia que o nome disso era síndrome de burnout, né? A exaustão emocional. E foi aí que eu fui buscar as terapias e me conectei tanto com isso que eu percebi que era a minha missão. Eu pensava assim, não é possível que eu vinha para este mundo só para ser professora, deve ter algo mais para me fazer, né? E aí eu descobri que as terapias eram a minha paixão e é até hoje, tanto que eu me aposentei e continuo lidando e trabalhando e estudando e aprimorando a minha vida pessoal, a minha vida profissional no mundo das terapias, porque a gente pode fazer pela gente e também pelo outro. Isso é uma coisa que me enriquece muito como pessoa. Se depois do nosso bate-papo aqui, Vânia, alguma pessoa daqui sair mudada com alguma ideia, já valeu a pena a nossa hora de estar aqui, que a gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Mas a gente está aqui. E que bom que a gente está aqui, né? Depois de tantos anos, a gente está aqui. E eu também sou de São Luís Gonzaga, minha terra natal, e agora eu estou em Florianópolis, mas a minha terra natal, o meu chão missioneiro é aí, né? O chão da Terra Vermelha é a minha terra natal, aí de São Luís Gonzaga. Vânia, vamos continuar com a nossa, porque 1 hora de bate-papo é muito rápido. Isso que a gente nem trouxe chimarrão, né? Mas é muito rápido. Eu gostaria que tu falasse para a nossa audiência aqui, o pessoal que está aí nos assistindo pode compartilhar a live com os amigos, né, que vai fazer bem para todos nós, com as colegas, com o compadre, com a comadre, e comente também aí, se quiser comentar, fazer alguma pergunta, se a gente souber, a gente responde, se não souber, a gente pesquisa, que a gente não sabe tudo, como disse a Vânia, né? Então, Vânia, fala um pouco assim, ó, qual foi o teu maior desafio como professora? Bom, assim, Nilma, como professora, eu fui uma professora vocacional. Eu fui das professoras que tinham grande prazer quando me preparava para ir para uma escola trabalhar. Realmente foi uma profissão assim de paixão. Eu fui uma idealizadora, uma professora realmente vocacionada, né? E dentro desse processo todo que eu trabalhei como regente de classe, e depois que eu assumi assim algumas funções, como eu estava até colocando, uma das assim que eu percebi um grande desafio, que na época era um grande desafio, e acredito que até ainda hoje, de repente, ainda é um desafio a ser resolvido, ser enfrentado, que é a questão da educação integral. Sabe que eu fui professora lá no CIEP, depois fui diretora naquela escola. E lá é uma escola assim que a gente se identificava muito com a escola de tempo integral, do CIEP. E então eu sempre acreditei o seguinte, a possibilidade de tu trabalhar a educação integral, onde o ser humano é valorizado e é visto de forma integral, onde se vê ele como um ser corpo, mente e espírito, trabalha a integralidade da pessoa, a essência do ser humano, que aí entra o ser também, né?
e numa escola que desse oportunidade para que esses alunos e professores desenvolvessem atividades que pudessem contemplar essas 3 dimensões do ser humano. E eu acho que aí que muitas vezes, Nilma, vem essa questão da deprê, da pessoa não se encontrar muitas vezes, entendeu? Não sei, eu também é outro desafio que eu percebi, assim, ó, que uma escola de tempo integral, onde se trabalha essas 3 dimensões do ser humano, há uma dificuldade dos professores também se identificar, se entrosar, se tratar, sabe, se inserir nessa pedagogia da educação holística, da educação integral, que cuida com carinho o ser humano. Eu acho que o aluno, tanto o aluno como o professor e funcionários, todos os agentes educacionais, tem que ser tratado, tem que ser visto, cuidado, da mesma forma que nós muitas vezes cuidamos do processo pedagógico e nós quando não cuidamos do ser humano. E aí entra as terapias. Inclusive, nas tuas lives que você fez anterior a essa, eu fiz uma pergunta: por que não essas terapias, esse trabalho, essa assistência ao educador, ao professor, precisa de uma atividade? Hoje, Nilma, eu acho assim mais do que nunca. Na nossa época já era um desafio. E eu acho que o desafio é constante, ele continua. Porque eu acho que os alunos mudaram, a educação mudou, os professores mudaram. Daquela época nossa, que já era desafiadora, hoje eu acredito que ainda vem o acréscimo de pandemia, tu entendeu? De outras dificuldades, do processo tecnológico que tem que ser inserido nessas escolas, as oficinas que vai desenvolver diversas habilidades para essas crianças. Eu acho assim que é um desafio enorme. Eu achava assim que o grande desafio que eu enfrentei mesmo foi numa escola de tempo integral, tentando trabalhar o aluno de forma integral. Outra questão assim que a gente percebe como desafio, eu até linkei 4 desafios. Tá? Um deles é essa questão da integralidade, de trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar. Porque numa escola de tempo integral é possível. E nós tentamos realizar e fizemos muitas coisas lá no CIEP trabalhando desta forma. O que eu estou te dizendo aqui, que eu acredito, nós procuramos exercitar na prática lá dentro da nossa escola, entendeu? Quer dizer, era um princípio nosso que o ser humano é um ser integral e, como tal, precisa ser tratado, tanto aluno como professor e funcionários. O conteúdo não pode ser em forma de gavetinha, a vida é relacionada, a vida também é trabalhada de forma transversal, ou multidisciplinar, ou transdisciplinar, quer dizer, tem várias terminologias para essa questão também, mas não pode ser isolado. O conhecimento, ele é articulado, as coisas não são isoladas, né? Por exemplo, assim, eu vou trabalhar a questão da água. A água, quanta coisa tu tem que é relacionada ao tema de água, e mais do que nunca hoje, esse cuidado também pela água, né? Que é o que nós temos aí. Eu digo, ter e o ser, eles andam casados. Né? Tu tem o ser, tu tem a água, e tu é um ser. O ser precisa da água. E aí, como é que os professores trabalham isso aí? Essa é uma questão, um desafio. Eu achava, assim, um desafio muito grande na época. Eu digo, eu acho que ainda continua sendo um desafio, porque não tem muito estar resolvido esta questão. Outra questão, assim, que a gente sempre percebeu, Nilma, que é a questão da vocação do professor. A gente tem, você que é do terapeuta, que é da orientação educacional, muitos professores são vocacionados. Outros se tornam professor por circunstâncias. E outros assumem por circunstância, mas às vezes não é bem comprometido com a causa da educação. Uns são vocacionados, comprometidos, outros por circunstâncias se tornaram professor, mas são comprometidos com a profissão, e outros nem tanto. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos que enfrentar. E o último desafio, assim, que na nossa época, que tu também trabalhava conosco aqui, tinha aquelas oficinas, aqueles
aquelas salas de tecnologia, os alunos trabalhar com informática e tal, né? Tinha. E hoje, tu imagina hoje. Hoje eu acho assim, mais do que nunca, com a pandemia também. O conhecimento está online. Nós sabemos disso, né? O conhecimento está online. Mas só o conhecimento não, a informação. A informação processada, ela se torna conhecimento, né? Então, as informações estão online. E o professor, o que cabe ao professor hoje? Se o conhecimento está disponível, cabe a ele relacionar, fazer uma análise crítica, ponderar, relacionar e transformar esse conhecimento, ressignificar conhecimentos já adquiridos também, para gerar novos conhecimentos dentro de um novo paradigma, que hoje é o paradigma da conexão, da humanização que nós estamos vivendo, é outra questão muito interessante, muito bonita também, que depois a gente pode conversar, entendeu? Então, são esses desafios. Eu acho que o desafio tecnológico, o desafio da interdisciplinaridade, do ser integral, de cuidar do professor, do aluno, dos funcionários de escola, como uns seres que estão ali se doando, todos eles têm a sua família para cuidar, têm a sua casa, têm a sua profissão para cuidar. Qual é o tempo, qual é a dedicação que os órgãos públicos ou que algumas entidades dão para cuidar desse professor? Como você muito bem trata nas suas terapias. Eu acho que o professor tem e merece ser cuidado, porque é um agente primordial, mesmo que a informação esteja lá online, mas a conexão e o envolvimento, a relação do trabalho, do conhecimento, é só o professor que pode fazer. Essa relação humana dentro da escola e da aprendizagem, né? Esse processo pedagógico de aprendizagem. É verdade. Você falou uma coisa bem importante, Vânia, e isso me faz pensar a vida toda como professora. Eu tentei, como supervisora nas reuniões pedagógicas, depois que eu conheci o mundo das terapias que eu busquei para mim, eu comecei a inserir de uma forma bem sutil, porque na época não era permitido, e eu acho que até nem hoje ainda é permitido trabalhar dessa forma, com a par como um todo, e principalmente olhar o professor, porque o aluno já é olhado porque tem um orientador educacional para olhar para esse aluno, mas o professor não é olhado, não é visto e não é cuidado. Eu passei por isso, então eu sei as dores que o professor passa. Então, quando eu trabalhei numa escola penal ali em São Luís Gonzaga, eu fiz um projeto, onde eu fiz meu projeto de mestrado em cima depois, de cuidar do docente. E eu trabalhei naquele ano com os professores nas reuniões pedagógicas, antes do estudo do conteúdo pedagógico, eu usava uma ferramenta terapêutica. E aquele ano que a gente trabalhou, isso foi em 2003, 2002 para 2003, nenhum professor adoeceu, nenhum professor faltou, a gente começou. O primeiro dia que todo mundo chega feliz, que é o primeiro dia que se começa na escola, a gente começou com essa energia e finalizou com essa energia. E no ano seguinte, eu propositalmente, porque eu estava fazendo um teste, né, eu não usei nenhuma ferramenta, fiquei só no pedagógico, só no trabalho em si, e não durou 3 meses, já tinha pessoas com doente emocionalmente faltando, pedindo para sair um pouco, porque não suportavam mais a carga do trabalho e de todo o ambiente. E isso validou esse processo que eu utilizei lá em 2003, mas que na época não era valorizado, né, não era nem pensado que poderia se fazer isso numa escola. Então, assim, o cuidar do professor tem uma importância enorme. E hoje, como você disse muito bem, mais do que nunca, os professores estão aí nos desafios online, e a gente sabe que esse online não é assim, ir lá no WhatsApp, mandar uma mensagem, não é postar uma figurinha lá no Facebook, não é você ir lá no Instagram e curtir alguma coisa. O trabalho docente online hoje está um caos, pelo sentido de que as crianças, os alunos do outro lado também estão, os pais do outro lado também estão, porque eles não estavam habituados a isso.
o aluno ia para a escola, tinha o professor lá, ficava 4 horas ou 8 horas, que eu acho que o integral é muito interessante, mas o cuidar desse professor, e hoje, e todos os dias, e todo ser humano. Então, vem de uma história que a gente precisa alinhar o sistema, está tudo desalinhado, nós precisamos alinhar, começando no eu, para a família e para o social, para que realmente aconteça o progresso, aconteça o sucesso pessoal. E, então, é muito importante esse novo olhar, eu acho que é importante a gente começar a instigar essas questões, para que essas questões, as autoridades comecem a perceber que o professor não é uma máquina, é um ser humano, né? E não é só o professor. Eu, como terapeuta, atendi profissionais de todas as áreas, da saúde, da educação, da área de segurança, e não foram os soldadinhos rasos, as chefias. E todo mundo, eu tive cliente delegado, juiz, que procuraram terapias, porque é um contexto que a gente vive e que o ser humano, ele é frágil, a gente é vulnerável, a gente tem dores, a gente tem emoção. Todo mundo nasceu um dia e a gente não conhece a história, como aquela pessoa nasceu. Não é porque progrediu, porque teve sucesso, que ela não pode não ter uma história sofrida. E isso está enraizado dentro da pessoa. Então, quando a gente começa a olhar para as emoções, quando uma pessoa entra num estado de exaustão emocional, como eu entrei, as depressões, as doenças físicas, que muitas vezes são resultados dos desequilíbrios emocionais, é ter alguém para olhar e cuidar dessa pessoa, porque é importante o professor ser bem olhado, bem cuidado, e não é só trabalhar conhecimento, você disse, bem, conhecimento vai hoje para o Google acadêmico e você tem o que quiser, mas o olhar, o cuidar de si, a nossa casa principal é o nosso corpo, né? Assim como se cuida da casa que você mora, a nossa casa é nosso corpo, é temporário, mas é o que a gente tem de mais sagrado, e se ele não está bem, a cabeça também não vai funcionar, o cérebro, o processo, o fazer da sua vida não vai funcionar. Não é verdade? Viu, Nilma? Eu só queria registrar, assim, ó, que nós temos um ex-secretário de Estado nos acompanhando na live, o Fortunati. Tá? Uau, bem-vindo! O secretário, eles estavam acompanhando aqui, me passaram que nós temos uma honra de ser assistidos aí, acompanhado de um ex-secretário da Educação. Então, uma pessoa, assim, que as tuas ideias que está sendo passada aí, tu entendeu? Desse cuidado pelo professor, tu entendeu? É uma coisa que como diz, nós temos um corpo físico e nós somos um ser humano, né? Então, a questão do ter e ser andam junto, aquilo que eu disse, né, antes, o ter e o ser não se exclui. Nós temos um corpo e nós temos uma mente, nós temos uma alma, nós tem que ser tratado com carinho essa nossa máquina aí. E ainda, Nilma, eu digo mais assim, ó, as leituras. Sabe que eu até tinha esquecido um dos grandes desafios, que aí vai a leitura. Será que o professor sabe ler-se a si mesmo, ler o seu contexto, ler os alunos que estão ali, para dar os encaminhamentos mais adequados, né, para a questão das terapias? Então, essas leituras e passar pelo processo de compreensão, isso até no setor imobiliário tem que acontecer, essa questão do ser e do ter. Ele não se exclui, por isso que eu fui corretora, que depois nós vamos conversar sobre isso também, tu entendeu? Então, as coisas são casadas, não são divorciadas, né? Os processos não é divorciado. E aí, então, a questão da leitura, por exemplo, hoje em dia, tu vai ver os índices da redação dos alunos, é uma situação bem delicada, que é outro desafio, por isso que eu digo, esse aqui eu não posso deixar de falar, que é a questão do processo das leituras, passar pela compreensão de todo o processo para depois chegar numa produção textual. E essas leituras passam até pela leitura de si mesmo, sabe? Esse entendimento dessa leitura dos alunos, do contexto onde nós estamos, essa sensibilidade de ler, saber ler. É uma habilidade, uma competência que nós precisamos desenvolver nos nossos alunos. As universidades, eu puxo muito no meu curso de mestrado, eu puxei muito na responsabilidade das próprias universidades. Elas são formadoras de docentes.
E como está saindo, com que visão os nossos professores estão chegando nas escolas. Muitas vezes não tiveram essas leituras, esse entendimento, entendeu? Esse domínio tecnológico, enfim, para chegar lá e atuar. Tem um conhecimento fechado na sua disciplina e essa relação, essa integração entre os conhecimentos que dialogam para um enriquecimento do processo pedagógico e de aprendizagem do aluno. Então, é muito importante esse processo das universidades, principalmente no curso de Pedagogia e de Letras. Eles tinham que andar juntos, né? Junto com os demais professores, colegas, outros cursos da universidade, mas principalmente esses dois teriam que cuidar com carinho essa questão das leituras, da compreensão de texto e contexto, para chegar numa boa produção, para poder chegar a uma conclusão final, né? Para uma investigação, para análise. Eu acho que as universidades teriam uma grande responsabilidade nesse processo da melhoria da qualidade da nossa educação. Não é isolado um professor aqui, outro acolá, fazendo o que pode, como a gente sabe que fazem, o que podem, né? Até chegar à exaustão, como você mesmo disse, o professor se dedica, aqueles comprometidos se dedicam mesmo, mas o sistema não muda, não vê o resultado do sistema como um todo, porque são fatos isolados. Alguns alunos vão ter sucesso se tiverem bons professores, mas os outros não. E aí, como é que fica o nível da educação? Eu sempre fui defensora de um colegiado, sabe? Um colegiado regional, que todo mundo pegue junto. Secretarias, delegacia de educação, né, CEPERGs aí, né, as universidades, os cursos. Vamos se reunir, vamos enfrentar de frente o problema da educação do Rio Grande do Sul, a brasileira, a local, a regional, enfim. Mas tem que ser em conjunto o processo. Senão os professores se estafam realmente, entram aí tipo isolado, muitas vezes não tem quem acolha, aí fica com falta, como eu vi uma colega tua se manifestar, quer dizer, é uma coisa que, olha, precisa desse carinho, desse olhar realmente de cuidado. Por isso que a pedagogia do cuidado é a nossa filosofia aqui no Escritório Imobiliário Portela, que além das transações convencionais de compra, venda, locação, né? Aí nós temos a valorização de imóveis e tem o tema transversal, a pedagogia do cuidado. Porque a gente não deixa de ser educadora. Eu acho que qualquer atividade que nós vamos desempenhar, ela pode passar, sim, por um processo de pedagogia, de filosofia de cuidado, de preservação do que se tem, do que nós somos. Porque a gente vai ser, aquilo eu sempre tenho dito o seguinte, quando a gente partir para outra instância, nós levamos o que somos, né, Nilma? E deixamos o que tem. E aí, o que tem serve para que a gente fique sempre melhor. Exercite essa questão, sabe? Então, essa pedagogia do cuidado e essa terapia tem que caminhar em conjunto aí, Nilma. Mas eu passo a partida logo porque eu te interrompi, viu? Não, é verdade. Tu sabe, Ivone, que quando... o pessoal que está assistindo a live, gratidão por estar assistindo. Quem vai assistir depois da gravada, uma gratidão também. E a gente não consegue ver os comentários, porque aqui passa muito rápido, né? Então, a gente não sabe o que o pessoal estão perguntando ou não. Mas, assim, ó, Vânia, nos meus 20 e poucos anos já de terapeuta, né? Porque eu comecei lá em 99... E eu consegui carregar isso paralelo com a minha carreira de magistério, então os turnos de fim de semana, muitos fins de semana fiquei atendendo, depois do horário do meu horário de trabalho de escola, eu atendia as pessoas, e hoje, assim, ó, nesse tempo todo, o que mais, assim, ó, eu percebo, e por isso que eu trabalho com a constelação sistêmica, muito forte isso também pode ser trabalhado online, porque é muito importante a pessoa se alinhar, começa assim pelo nosso aluno, pelo nosso professor, pela família, que não estão encaixados nos princípios de uma constelação sistêmica, que é o pertencimento, a cooperação e equilíbrio do dar e do receber e a ordem. Então, se um desses princípios estiver fora de ordem, o sistema se desequilibra e adoece. Então, o nosso sistema, tanto o nosso sistema corpo, físico, mente, espiritual, emocional, é a mesma coisa que o sistema de educação, o sistema da sociedade, porque cada núcleo é um sistema.
E a gente vem de um sistema do eu, família, social. Então, se não está ajustado aqui, ele não se ajusta depois. E não é só o aluno, é o professor, é o administrador. Então, as dores que as pessoas carregam, uma hora o corpo não aguenta e ele vai jogar de volta, ele vai responder. Quando o corpo físico grita, e ele grita mesmo, é porque o demais já está no limite, não consegue mais, não tem mais energia. E quando o professor entra em exaustão, e isso é uma coisa muito séria, só sabe quem passa, ele tem vontade de a lealdade à profissão, aquele amor cego pelo que ele faz, leva até isso, até a exaustão, mas ele não, quando chega a isso, ele não tem mais força, nem física, nem mental e nem emocional para ele ir para o trabalho e fazer aquilo que ele sabe que ele tem que chegar lá e fazer com eficiência, com responsabilidade. Então, assim, ó, fazer o trabalho com o professor, por isso que eu criei esse programa agora de professores estressados nunca mais, e chega de estagnação, e olhar, reconectar com a sua missão, fazer um plano B para a sua vida também saudável, porque senão ele não vai conseguir trabalhar com essa geração que está aqui, que nós temos aí, que está totalmente fora de ordem. E tem que entrar em ordem, porque se não estiver encaixado, a coisa não funciona, não flui. Então, assim, ó, sobrecarrega todas as instâncias. E daí não tem aluno que aprende, não tem professor que aguente ensinar, porque não tem mais estrutura para isso, o sistema não comporta a ausência do profissional no seu trabalho, mas ele não tem como estar lá. Então, assim, ó, é uma máquina complexa para compreender. E eu vejo, assim, que a necessidade é de fazer programas onde tenha um profissional que cuide desse lado. Pode ser online, a formação pedagógica não é mais só a pedagógica, aquela do ensinar da sala de aula. É a formação pedagógica da emoção do professor. Que o professor equilibrado, ele vai conseguir fazer um bom trabalho, ele vai conseguir fazer isso exatamente o que tu disseste, olhar para esse aluno, para entender o que está acontecendo ali naquele meio. Então, o meu programa esse, que até vou fazer workshop no sábado todo, aí das 9 da manhã às 18 da tarde, para trabalhar algumas ferramentas para esse público que vai estar lá. Porque nós precisamos, nós somos humanos e somos uma máquina maravilhosa quando está saudável. Mas quando não funciona, até o carro novo, se não tiver combustível, ele não anda. E como é que nós vamos andar sem, de vez em quando, olhar para o nosso interior, olhar para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, porque o físico é resultado disso, do cuidado que a gente tem com o nosso ser. Eu fiz no início da live a pergunta, quem você cuida mais, do ser ou do ter? Tá, vamos lá. Vamos lá. Não, eu perguntei para o nosso público aqui, que está nos assistindo. Como é que ele cuida mais, do ser ou do ter? Porque às vezes a gente se envolve tanto cuidando do ter, né? E esquece que o mais importante é a gente. É o ser primeiro. O ser para a pessoa, o ser inteiro, estar de bem comigo, olhar para quem está atrás de mim, que os que vieram antes é que são os grandes, não somos nós e nem os que estão na nossa frente, então está invertido, porque quem veio antes de nós é que fez as descobertas, que criou o que a gente tem hoje. A gente está dando continuidade, que bom que a gente cria. E a gente tem que honrar e respeitar o que veio antes. São os grandes que estão atrás de nós. Isso vale na família, isso vale na escola, isso vale em todo o sistema. Porque é assim que funciona o princípio do universo. Quem veio primeiro é maior do que quem veio depois. Viu, Nilma? Aí eu fico pensando, assim, quando você está abordando essas questões, como seria para a gente atingir o maior número de professores, né? Eu sou muito de olhar, assim, a questão já de gestão do processo, como a gente poderia fazer para ajudar o professorado, né? Ajudando o professor, a gente ajuda o aluno, ajuda as famílias, ajuda a comunidade, porque um processo é integrado, não é separado, não é isolado. É uma consequência que vem para a sociedade depois. Nós estamos, né? Que tipo de aluno vai sair para o professor que já está, coitado, também já não está conseguindo nem consigo mesmo, vai conseguir? Não, olha,
Eu testemunhei também nessa minha vida profissional de gestão essas situações, vou te contar. Realmente, tem professores, assim, quando com as idades já avançadas, tem com criança hoje em dia, e o ensino hoje exige muita dinâmica, né? Muita tecnologia. Por exemplo, o celular. O celular hoje está presente na escola, na sala de aula, né? É um grande desafio. Como é que o professor hoje trabalha com essa questão, né? Para não ser o celular ali, a máquina só para lazer ou para entretenimento, né? Então, como utilizar? Eu tenho a professora Faiolta, do meu curso de mestrado, que ele dizia, né, que a tecnologia, né, apropriada e crítica. Então, a tecnologia tem que ser apropriada e crítica ao mesmo tempo. Ela tem que ser apropriada à realidade, apropriada aos professores. Ela tem que fazer essa leitura de contexto, fazer um programa que utilize essa máquina aí, né, que é computador, que é online, celular hoje que está na sala de aula, para que os professores também tenham essa dinâmica com os alunos, com os jovens, com as crianças, com os adolescentes, entendeu? Até na universidade, eu acho que hoje a pesquisa está na mão, né? Então, como que eu vou fazer essa pesquisa e relacionar esses conhecimentos, né? E aí, tem a preparação para o professor. O professor tem, além desse todo esse cuidado de si, né? De si, eu acho que tem que primeiro cuidar se, né? E cuidar do que temos e do que somos, porque aquilo que nós temos faz parte do que nós somos também. Então, caminham juntos. E aí, se eu tenho uma profissão, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu sou uma professora, né? Então, é importante que a gente cuide de tudo, inclusive de si, né? Inclusive de si. Então, eu acho fundamental. Então, assim, olha, só para te colocar, quando eu fiz minha transição de carreira, só para te ter ideia. Bom, aí quando você se aposenta, né? A gente termina aquela etapa. Aí a gente vai para uma reflexão. Eu acho importante os professores fazerem essa reflexão. Parar um pouco, pensar em si, se cuidar, sabe? Se olhar para si mesmo. E aí diz a Zora Viana, e ver o seguinte, aquilo que eu quero fazer, aquela profissão que eu vou escolher, ela cabe dentro daquilo que eu quero ser? Ela é muito bacana, sabe? Aquilo que eu vou escolher cabe dentro daquilo que eu quero ser, senão a gente é atropelada pelo sistema, entendeu? Pela profissão, pelos negócios e vai que vai. Então a gente também tem que, de vez em quando, dar uma parada e fazer isso aí, né? O meu preparo foi, de que forma que eu me preparei? Além dessa reflexão que eu fiz, entendeu? Então, a gente também teve aí um período de bastante ações dentro não foi só regência, a gente assumiu várias funções, então isso aí também não é fácil. Mas é desafiador, é gostoso, porque consegue botar em prática. Aí eu fui fazer meus cursos, fui estudar, fui preparado, né? Fiz curso de gestão administrativa, fiz curso de técnicos em transações imobiliárias, fiz um curso de mestrado, entendeu? Então, eu me preparei. Aí fui eu ver, a Vânia tem habilidade para quê? Tu me entendeu? A gente começa a olhar bem para dentro da gente mesmo. O que a Vânia gosta? A Vânia é uma educadora. Eu não posso fazer aquilo que gosto sobre a valorização de imóveis, que eu acho importante entrar nessa questão da valorização, que nós abrimos um escritório imobiliário, mas com as transações, mas com a valorização, e perpassa o cuidado, a pedagogia do cuidado. Nós temos que cuidar-nos e cuidar do que nós temos que se preparar. E aí tem uma questão também muito interessante, Nilma, que é cultural, sabe? Que fez eu pensar muito para abrir um escritório. Eu digo, não, eu tenho que contribuir, como você diz. Nós temos que contribuir com a sociedade. Nós temos que aproveitar nosso potencial e contribuir, de alguma forma. E não desconectar daquilo que nós somos, que é educadores. Aí a gente vê o seguinte, não, mas a locação não dá para fazer porque estragam tudo de muito. Digo, opa, pela Portela não. Sabe como é, né? Pela Portela não. Vamos cuidar do que eu tenho, que é meu, o que é do outro, inclusive o que é de todos.
Não, então eu vou cuidar do que é meu, das minhas coisas, vou cuidar também do que é do outro, e temos que cuidar também o que é de todos. Por exemplo, o ar, a água, o solo, é de todos. Né? A minha casa, meu apartamento é meu, mas eu estou alugando, eu estou morando no que do outro também, eu tenho que cuidar, eu estou usufruindo disso aí. Então, a pedagogia do cuidado, ela é linda, sabe? Porque, e é necessário. Eu acho que é urgente no mundo de hoje as pessoas pararem um pouquinho e valorizar o que tenho, o que eu sou, tu entendeu? Se é meu ou não é meu, mas tem que cuidar igual, tu entendeu? Então, nós aqui fizemos essa política de valorização e de cuidado de imóveis, assim, à risca, tu entendeu? Porque a gente abriu o escritório não para ser mais uma imobiliária. É uma imobiliária com uma educadora que acredita que pode fazer a diferença, sabe? Então, agora nós começamos, inclusive, Nilma, com vídeos semanais, sabe? Também Uau. tentando, assim, contribuir. Aí, hoje estou participando desta live contigo aqui, que é uma satisfação enorme para a gente também aqui estrear desta forma, né? E sabe, na outra oportunidade eu vou me encorajar de proporcionar outras lives, também, inclusive contigo, tu entendeu? Com outros colegas, outras pessoas, assim, que venham contribuir com a humanidade. Acho que o novo paradigma de hoje é a humanização. Todo o serviço, todo o trabalho tem que ser humanizado. Nós estamos tratando com gente. E aí é que está, com gente. Se eu faço um negócio, do outro lado tem uma pessoa humana. Se eu vou alugar uma casa, do outro lado tem uma necessidade, tem uma pessoa precisando, sabe? Ouvir, eu tenho umas pessoas assim que eu estou me inspirando. Por exemplo, Guilherme Machado, né? A Valesca Bruschi, da parte de marketing. O Pedro Superti, que é outro conhecido também, além da Zora Viana. Então, só para umas referências, duas pessoas assim que a gente admira nesse mundo, desse novo paradigma, que tenha essa filosofia de humanizar o trabalho e o serviço. Sempre procurar ouvir o nosso cliente, procurar entender ele. De que forma eu posso ajudar? Essa é a filosofia, de que forma eu posso ajudar, né? Auxiliar. Então, nós precisamos de que a casa seja um lar. A casa seja um lar onde se vive, como você mesmo mencionou antes. Né? Nós temos a nossa casa, nosso templo do Espírito Santo, como diz o outro, nós somos, né? O nosso corpo fica, a nossa alma, nossa vai, tudo, é isso que eu tenho. A nossa casa é o nosso lar. Aonde eu estou morando, aonde eu vivo com a minha família, eu convivo. Não importa se ela é minha ou não é minha propriedade, mas é ali que eu estou, sabe? É uma coisa assim que, se Deus quiser, esse é o grande desafio do nosso escritório, né? Aqui em São Luís e na nossa região, que a gente contribuir com essa proposta filosófica, pedagógica do cuidado, sabe? Então, vem muito ao encontro. Então, começa lá no professor, no aluno, nas famílias, nos imóveis, no que temos. Eu acho que é uma coisa que tem que estar na essência, que está no pensamento das pessoas. Porque tudo que eu boto fora, que eu não cuido, que eu estrago, eu estou prejudicando a natureza. Já perceberam isso? Né? Quanta coisa às vezes vai fora desperdiçada, não cuidada, não ressignificada. Outra coisa, Nilma, só para aproveitar assim o embalo, nós temos também, além da questão da manutenção das casas, das limpezas da casa, do toque e retoque residencial. Nós nos propomos a fazer, inclusive, esse toque e retoque residencial. O que é isso? Tu chegar numa casa, de uma família, e ver o que tem de bacana lá. O que você pode aproveitar? Como você pode organizar? Dar um novo olhar, uma nova dinâmica, a iluminação, como é que está, o jardim, né? Enfim, arejar essa casa, né? Transformar ela num ambiente mais agradável, com outro olhar, com outro significado, que ela seja realmente aconchegante, né? Para que as famílias lá possam viver e conviver. Então, nessa questão da valorização, nós temos, além do cuidado da casa, que é a parte de manutenção que a gente tem feito, nós temos feito limpezas em casas, ou a gente assessora o proprietário, ou a gente estimula o proprietário a fazer, entendeu? Mas esse cuidado, esse carinho pelo imóvel que é dele, né? E aí também essa questão da organização da casa. Isso é uma coisa que desde guria eu sempre gostei, porque eu te disse que eu fiz uma análise de mim.
É uma coisa assim que a vida inteira eu fiz isso, desde criança, desde que iniciou minha vida familiar, profissional, sempre eu tive limpando, arrumando, ajeitando, ressignificando, sabe? Eu amo fazer isso, sabe? Então, através de um escritório imobiliário que cuida dos imóveis, eu juntei as duas partes. O imóvel, Legal. com a transação, e a valorização com a proposta pedagógica do cuidado transversalmente, transitando, né? Entre É, essas áreas do setor imobiliário, sabe? Eu acho fantástico. Eu acho que eu me essa, encontrei assim nessa nova fase, sabe? É o tipo do Falando trabalho que faz brilhar o olho, né, Vânia? Porque se não brilhar o fácil. olho, a pessoa desanima. Então, assim, tudo bem se a pessoa se aposentou e não quer mais trabalhar, ela acha que ela fez tudo que tinha que fazer até ali, tudo bem. Mas eu acho que tem tanta coisa importante que dá para aproveitar todo o conhecimento que a gente tem e fazer para melhorar o nosso meio, o meio que a gente vive, abranger mais pessoas. Esse trabalho que eu faço, por exemplo, por que eu estou fazendo live? Não é para se aparecer, é para poder mais pessoas ver, ouvir e sentir. Você colocou numa coisa importante, como fazer com que as autoridades percebam que é necessário cuidar do ser professor. É através realmente dos órgãos públicos, porque a gente não tem como invadir a escola e fazer o trabalho. É ter um outro olhar pedagógico, de planejamento e reservar um espaço semanal ou mensal, não importa, para que seja feito o cuidado, porque ser terapeuta e ser corretor são pessoas, tu tem que primeiro gostar de gente, e muito, e gostar dos desafios que a profissão traz, porque ser terapeuta não é uma coisa fácil, é um desafio constante, porque nesses meus 20 e poucos anos eu tenho feito o tempo inteiro aperfeiçoamento de técnicas novas, e aí quando eu busquei essas técnicas internacionais aí de conduzir a pessoa para um progresso mais rápido, mais intenso de alta performance, a gente é muito estudo, a gente investe muito nisso. Então, não é uma coisa fácil de se fazer, eu vou ler só um livro e vai resolver. Não, ele vai ajudar você a ter clareza, a se perceber, a estar na frequência do momento que você precisa se tratar. Porque o que eu tenho atendido muito, assim, as pessoas estão em depressão, estão, assim, desanimadas da vida, muita gente que se aposentou e não vê mais sentido na vida. Então, assim, quando você percebe que você não está mais brilhando o olho naquilo que você faz, é porque algo não está bem com você. Então, busca ajuda, não espere a casa cair. É que nem alugar a casa, não espere a casa cair para reformar. Vamos fazer a manutenção. Vamos fazer a manutenção da casa aqui. Vamos fazer a manutenção e cuidar dessa casa, exatamente. Exatamente. E assim, ainda existe assim, muito preconceito com a terapia, deixar assim quem faz terapia porque tá maluco, tá doente, tá desequilibrado mentalmente. Não, gente, a terapia é o primeiro passo para a gente se autoconhecer, para a gente se encaixar no sistema, no meu sistema pessoal, e descobrir as minhas habilidades, as minhas competências, como eu administro o meu emocional. Porque a gente vai para a vida, as pessoas vão para a vida do jeito que dá. E muitas vezes não fala, você falou antes da questão de vocação. Nem sempre você vai chegar. Pelas circunstâncias, como eu digo, né? Por circunstâncias, né? Por circunstâncias. E daí ela vai estar lá infeliz. Vale a pena trabalhar infeliz? Compensa? Se conseguir trabalhar infeliz, pode saber que depois que se aposentar, a conta vem, né? Porque o corpo vai responder por todas as cargas que ele sofreu. Os nossos órgãos não nos perdoam por nós maltratarmos. E o nosso corpo adoece. E aí o preço é muito alto. E você passou uma vida inteira frustrado e fazendo o que não gostava por uma necessidade. Então, existem caminhos que podem te conduzir a uma vida mais leve, a viver com mais prazer, a descobrir, assim, a tua habilidade, a tua missão, o teu propósito de vida. Não é depois que chegar até aos 80 buscando esse propósito, qual é o meu propósito? E você vai entrando aqui, lá e acolá, não se ajusta no trabalho nenhum,
não é feliz no trabalho nenhum, nem nos relacionamentos, nem com a família. Então, tem que se tratar, gente. Terapia a gente faz todo dia, a gente tem que procurar pessoas para fazer terapia. E tem profissional certo. Assim como tem o pedreiro, tem o pintor, né? Tem o corretor, o professor. Então, cada profissão dessas é um profissional. O terapeuta é aquele que estudou muito, tem que estudar muito e não pode parar, porque cada paciente, cada cliente que ele receber é uma pessoa diferente, ele traz uma dor diferente. E não ter medo de olhar para as nossas dores. Elas fazem parte da nossa história, da história de vida, porque cada um sabe quais momentos e que caminho trilhou para chegar onde está, como chegou, que condições ele teve. Então, cada um sabe a sua dor, não é o outro que vai julgar. O julgamento é destruidor. Achar o que o outro vai dizer, isso é problema do outro, não é problema seu. É você que tem que ir em busca daquilo que te faz feliz e daquilo que te traz saúde. Não é o outro. Muito lindo. Muito lindo. Essa caminhada da vida, que é para... A gente está vivendo nesse mundo para ser feliz. E não quer dizer que eu vou cruzar os braços e vou olhar para cima e eu quero ser feliz. Não. É um processo de construção. Tem que trabalhar? Tem. Qualquer profissão. Né? É da terapeuta também. Tem que trabalhar. Não é brinquedo, não. Mas faz parte do processo do crescimento da gente como pessoa. É verdade. Então, assim, uma contribuição que a gente pode deixar também aqui, que eu acho que os nossos colegas professores e as pessoas que... Eu acho que olhar para si mesmo e olhar no fundo, o que será que eu sou útil? A humanidade precisa de todos nós. Nós somos úteis. Eu acho que as pessoas muitas vezes se sentem inúteis, que às vezes não se enxergou bem no fundinho lá. O que eu posso fazer? Sabe? Quem precisa de mim? Porque às vezes, quando a gente ajudando também os demais, as pessoas, também a pessoa se sente bem, né? Quantos clubes de mães, quantas atividades comunitárias que nós podemos participar com professores, podemos contribuir. Não precisa ser só uma nova profissão, que nem a gente criou. Pode ser atividades físicas, recreativas, sociais. Acho que tem tanta coisa que a gente pode contribuir, né, e que faz bem para a pessoa humana e que faz bem para os demais. Mas nós temos que desarejar a nossa cabeça, olhar a sua volta um pouco mais também, né? Ver o que a gente tem, quais são as possibilidades que eu tenho. Muitas vezes a gente não vê possibilidades, mas é parar, acalmar a mente, eu acho que como vocês dizem na terapia, vamos acalmar a nossa mente, né? Acalmar para poder enxergar. Porque o mar agitado, a gente não consegue enxergar as pedrinhas no fundo, né? Quando tu atira uma pedra. Então, acalma a água para poder ver com profundidade. Eu acho assim, eu tenho muito carinho para os meus colegas professores e muita pena até de quem passa por essa situação. E por isso que eu sempre digo assim, o poder público deveria olhar com carinho, ter orientadores educacionais não só para alunos, mas também para professores, ter momentos para que cuidar dos nossos agentes educacionais. Eu acho que seria um grande bem que o poder público faria, sabe, Nilma? Porque aí, porque eu acho assim, tem tantos profissionais, os orientadores educacionais, que nem você era, tu entendeu? Que partem para vão se aperfeiçoando para o processo terapêutico, tu entendeu? Que pode auxiliar ainda, pode ser recontratado, enfim, achar uma forma de ajudar os colegas, os professores. Eu acho que é um bem, eu acho que todos têm oportunidade neste mundo, de uma forma ou de outra, de se realizar, de se reinventar, né? Não importa a idade. Eu também não sou tão criança assim, tá para nós, entendeu? E a gente entra nos novos desafios. Mas sempre com o viés daquele lá da Vânia do início, lá da adolescência quase, que vai passando para o magistério e para o normal e vem. Quer dizer, eu nunca perdi um fio condutor. Eu acho que a vida tem um fio condutor. E a gente tem uma essência
a parte ontológica, como diz Antônio Meneghetti, aqui em Santa Maria, Antônio Meneghetti, né, do Recanto Maestro, né, que é o fio condutor do ser humano, que tem que ser tratado e cuidado. Não adianta. Eu acho que a questão do ser integral, por isso que eu volto, e aí, nós somos seres integrais, os alunos são, todo mundo é, o ser humano é um ser integral que tem que ser cuidado e ser levado a sério. E se eu não posso resolver por minha conta, aí os profissionais para ajudar, Exato. entendeu? Eu acho que não é só o cuidado do que eu tenho na minha volta, que é muito importante, que a pessoa que despreza aquilo que está em sua volta e que não gosta, que despreza a si mesmo. Isso eu também tenho percebido, por incrível que pareça, Nilma, que as pessoas, Sim. assim, muitas vezes parece que desprezam aonde estão. Digo, mas o que é isso? Não pode ser assim, vamos cuidar. Não é meu, vamos cuidar. Vamos cuidar. Muitas vezes até os proprietários não cuidam muito do que é seu. Enfim, mas vamos preservar. Eu acho que a pessoa que não cuida do que está à sua volta, certamente a pessoa também não cuida muito de si. Se a pessoa cuida de si, automaticamente ela preserva, ela cuida do seu meio ambiente, ela cuida dos animais, ela cuida da família, porque é uma coisa que está intrínseca na pessoa humana, a questão do cuidado. Ela não é externa, ela está aqui dentro. Né? Se nós temos isso, nós cuidamos de nós e de todos. Como as outras mãezonas, né? Os paizão e os mãezão que tem que cuidar, mas eu acho que é a essência do ser humano. E aí o nosso escritório imobiliário tem essa pedagogia do cuidado latente, cada vez mais nós vamos trabalhar e vamos trabalhando nesse sentido de cuidar do bem do outro e cuidar do nosso próprio bem. Inclusive, eu tenho um slogan aqui atrás, tem gente que aparece, que o imóvel é um bem, logo deve ser bem tratado. Mas esse bem, esse bem tratado, nós também temos que nos cuidar e nos tratar. Eu acho que é tudo junto, não é nada separado. Nós somos um todo. Nem tem como separar, né? Somos todos um. Ô, Vânia, nós estamos chegando no final da nossa live, né? Um bate-papo, assim, muito rápido, né? A gente podia ficar aqui até mais horas falando. Mas, assim, a gente tem que encerrar, porque daqui a pouco cai. Ele só nos dá um tempo aí limitado, então a gente tem que se adequar a isso. E eu queria colocar, assim, para o pessoal que está nos assistindo, agradecer mais uma vez, e convidar que amanhã eu vou estar fazendo uma outra live, amanhã a temática muito interessante, que a gente vai trabalhar a questão digital dos professores, né? Como o meu programa é Professores Estressados Nunca Mais, estou trazendo todas as ferramentas possíveis para as lives em função do professor. Então, os desafios do professor no mundo digital, que está aí a todo vapor, e no sábado, das 9 às 18 horas, um workshop ao vivo, onde eu vou fazer umas práticas terapêuticas ao vivo, com quem tiver inscrito lá. Mas para participar do workshop, tem que se inscrever lá na minha bio do Instagram, tem umas mãozinhas lá, assim, com o dedinho, se inscreve ali para cair no grupo, onde eu vou postar o link do aplicativo que eu vou transmitir, porque o Instagram não tem como ficar 8 horas, né? Então, vai ser lá no T-Link. Tem que ter um T-Link no seu celular ou no seu computador para poder participar. Vamos tentar fazer pelo YouTube também, no meu canal Nilma Santos, mas não sei se a gente vai conseguir, porque as mídias estão medonhas, né? A gente tem brigado com elas, mas a gente vai fazer, vai teimando. Então, assim, a pessoa quer participar, cai direto no grupo, o workshop é gratuito, vai ter certificado para quem participar lá, e a prática vai ter para quem se dispor a fazer ao vivo também. Então, Ivânia, gostaria de te agradecer também e deixar para você fazer as suas últimas considerações antes que caia a nossa live. Tá, eu só queria ter uma mensagem aqui final dizendo o seguinte, ó, que entendo que minha casa é o meu lugar, meu lar, onde vivo e convivo, é o meu ter, é onde eu formo a maior parte do meu ser. É um bem, logo deve ser bem tratado. E agradecer imensamente aí a você e a todos que nos acompanharam esta noite e que acredito que para mim foi muito significativo, uma experiência nova e obrigado, obrigado e obrigado. Obrigada. É engraçado, nós não combinamos o mesmo pensamento, né? Mas olha o que eu trouxe também para finalizar com uma mensagem
a caverna que você ainda não entrou, está o tesouro que você procura. Então, gratidão, Vânia, por ter aceito esse convite, por ter compartilhado aqui com a gente, com o pessoal que assistiu, com os nossos seguidores. Gratidão a todos eles que estiveram aqui tirando uma hora do seu tempo para nos ouvir. E sejam todos felizes, busquem, se ainda tiver uma tristeza por dentro de você, busquem melhorar, busquem um profissional terapeuta, que graças a Deus tem bastante por aí. E dizer que a gente está muito feliz com a presença de todos, eu estou muito feliz com a tua presença também, Vânia. Até uma próxima, porque vai ter próxima. Também, né? Que também estamos aqui à disposição no escritório, né? Para negociar, para ouvir, para conversar, compartilhar ideias e ajudar vocês a cuidar dos nossos bens e o nosso bem maior, que é o nosso ser também. Se assim puder ajudar, é uma grande satisfação. Uma grande satisfação, um grande prazer. Então, ficamos todos muito bem, fiquem bem e gratidão, muita gratidão. Amém. Amém.